Olá, bem-vindos a mais um vídeo da DigiSat Tecnologia. Nesse vídeo vamos detalhar para vocês o funcionamento do módulo de cadastro de pessoas. Então vamos até o sistema, no menu Cadastro, e aí a gente tem a opção de Pessoas. Esse módulo de pessoas é onde vão ser cadastrados todas as pessoas que têm algum envolvimento com os módulos do sistema ou com alguma função do sistema, como cliente, fornecedor, vendedor, técnico, contabilista, paciente, médico, farmacêutico. Todos os tipos de pessoas vão ser cadastrados dentro desse cadastro. Inclusive, o emitente, a empresa para a qual o sistema foi habilitado, está nesse módulo. Então, inicialmente, a tela do cadastro de pessoas, ela vem em branco, né? A listagem de pessoas vem em branco, e a gente pode dar um Enter ou clicar nessa lupa para ele trazer todas as pessoas. Se possível, por aqui, eu posso digitar o nome ou parte do nome, então ele vai trazer todas as pessoas que tenha esse nome ou parte desse nome, né? Também eu posso fazer a busca por um documento, então eu posso digitar o CPF, né, ou CNPJ da pessoa. Então vamos pegar aqui, ó, a gente está fazendo aqui com formatação, tá? Mas é claro que não precisa fazer com formatação, então pode ser direto também, sem formatação, ele traz também. Também a gente pode digitar, por exemplo, a cidade. Então vamos digitar aqui a palavra Concórdia e ele vai trazer todas as pessoas que sejam de Concórdia. A gente também pode fazer combinações, como por exemplo, cliente de Concórdia. Tá? Então ele vai trazer só as pessoas do tipo cliente de Concórdia. Então vamos dar um ESC para limpar, ou também a gente pode digitar pelo tipo, por exemplo, vendedor. Então ele vai trazer todas as pessoas que têm o tipo vendedor. A gente pode também procurar, por exemplo, pelo bairro, por exemplo, centro. Então ele vai trazer todas as pessoas do bairro centro. Então vocês vão dar uma olhada aqui, ó, bairro centro, tá? Então a gente pode pegar, por exemplo, Jardim, então que é o bairro Jardim, vai trazer todas as pessoas do bairro Jardim. Outra coisa que é possível fazer é também fazer uma localização pelo campo personalizado. A gente pode criar campos personalizados por cadastro de pessoa. Então a gente pode buscar pelo conteúdo do campo personalizado. Na listagem, quando a gente está trabalhando com a listagem, a gente tem a opção de fazer a busca por clientes ou por pessoas que estão inativo ou ativo. Outra coisa interessante, por exemplo, eu quero procurar só os clientes, digito a palavra clientes ou cliente e ele vai trazer só os clientes. Posso digitar a palavra fornecedor, que é o tipo fornecedor, e ele traz só o tipo fornecedor. Quando a gente está na listagem, a gente tem algumas funções que estão sobre a pessoa, né? Então, por exemplo, quando a gente está sobre essa pessoa, né, a gente pode editar essa pessoa e verificar informações maiores. A gente pode, por exemplo, fazer uma consulta de crédito dessa pessoa. Então a gente pode fazer toda a parte de consulta de crédito e também ter o histórico dessa consulta de crédito junto ao Serasa. Quando a gente está trabalhando com o sistema administrador, a gente vai ter outras informações. Então a gente vai clicar nas outras informações e aí a gente vai ter várias funções, como por exemplo, dados financeiros. Aqui temos o contas a receber e o contas a pagar, a gente pode, por exemplo, fazer um filtro, né, do período que a gente quer analisar. Podemos inclusive vir aqui e selecionar, passando o mouse sobre esse campo, esse filtro, as quitadas ou as pendentes, inclusive podendo
clicar nessa opção, selecionando as parcelas e também podendo fazer a quitação dessa parcela. Nessas guias laterais vai depender muito do tipo da pessoa que a gente selecionou. Então, essa pessoa que a gente selecionou, se a gente olharmos aqui em Ctrl F12 ou pressionando essa opçãozinha aqui, a gente vai ver que essa pessoa é um cliente, fornecedor, transportadora, vendedor, técnico e farmacêutico. Então, ao cadastrar essa pessoa, eu setei todos esses tipos de relacionamento que essa pessoa tem com a empresa. Então, é por isso que a gente, ao consultar outras informações, ele vai ter várias informações aqui. Claro que se a gente pegar uma outra pessoa, a gente vai ver que as guias laterais aqui das outras informações vão diminuindo de acordo com o tipo da pessoa que a gente selecionou. Aqui também, nesse botãozinho, Ctrl F12 ou detalhes, a gente vai poder ver algumas informações sem que a gente precise editar esse cadastro. Então, por exemplo, a gente vai conseguir ver o telefone comercial, principal, WhatsApp, endereços eletrônicos, o endereço da pessoa, tanto principal quanto o de cobrança, algumas observações, caso tiver, o tipo da pessoa que a gente cadastrou, nome fantasia, data da última alteração no cadastro e aqui informações sobre campos personalizados. Então aqui ele traz as informações dos campos personalizados que foram preenchidos. E conforme a gente vai navegando na listagem, usando a seta direcional do teclado, ele vai mostrando informações referente à pessoa que a gente está sobre ela. Na parte inferior da listagem de pessoas, a gente tem acesso aos relatórios de pessoas, lembrando que esse acesso rápido ao relatório de pessoas só é presente no sistema administrador. Nós também podemos cadastrar uma pessoa através do CNPJ dessa pessoa. Então a gente vai clicar em consultar e aí vamos digitar o CNPJ da pessoa e aí ele vai trazer então dados desse CNPJ dessa pessoa. Bastando agora adicionar essa pessoa dentro do sistema, ele já vai avisar caso exista um documento já registrado, então ele vai avisar que existe e vai solicitar se vocês querem prosseguir ou não. Lembrando que para cada usuário do sistema, a gente pode dar permissão ou não para ele cadastrar pessoas com o mesmo documento. Caso vocês forem cadastrar uma pessoa e não utilizar a opção do CNPJ, por exemplo, uma pessoa física, a gente vai clicar em adicionar e aqui então a gente tem dados importantes dos cadastros. Então na primeira parte, pessoa, tem dados como nome, o tipo da pessoa, então se ela é física, jurídica, estrangeira, tá? E também se ela é contribuinte, não contribuinte, contribuinte do Simples Nacional. Essa opção de tipo, conforme a gente vai marcando essas opções de tipo aqui, em tipo de cadastro, o sistema muda as informações para ele. Física, tipo de cadastro, apresenta essas informações. Jurídica, em tipo de cadastro, apresenta essas informações. E quando for estrangeiro, em tipo de cadastro, apresenta essas informações. Aqui na parte de classificação é muito importante vocês determinarem qual que é a classificação dessa pessoa, porque se ela for um cliente ou um fornecedor, por exemplo, a gente vai poder ter e terá que ter tributação referente ao tipo, a classificação dela e ao estado aonde essa pessoa reside, ou seja, aonde que vai ser o destino da mercadoria que está sendo feito a venda ou a devolução, enfim, para a pessoa que a gente está cadastrando. Aqui também tem uma opção de cadastrar a foto dessa pessoa, então com um máximo de 500 KB. Tá? Aqui tem outras informações como dia de acerto, observações.
Na guia tipo de cadastro, então é que a gente vai detalhar o que essa pessoa é. A gente pode marcar apenas um tipo ou a gente pode marcar mais do que um tipo. De acordo, conforme for marcado aqui, o sistema vai mostrar essa pessoa nos módulos em que ela vai ser usada. Se a pessoa for cliente, então tudo que diz respeito à venda, tudo que diz respeito a contas a receber, vai ser mostrado o cliente. Se for fornecedor, essa pessoa vai ser mostrado na tela de compra, vai ser mostrado na tela de contas a pagar e assim por diante. Então, conforme vocês vão marcando, né, a pessoa sempre vai sendo listada dentro do sistema de acordo com o que o sistema localiza. Ela precisa um cliente, vai mostrar só os clientes. Fornecedor, vai mostrar só os fornecedores. Conforme a gente vai marcando, né, o tipo, o sistema pode apresentar para vocês mais informações referente ao tipo da pessoa que a gente está cadastrando. Percebam que sempre o sistema vai colocar nesse campo a necessidade. Então, se o campo é obrigatório, ele vai mostrar esse ícone, tá? E conforme o tipo da pessoa que a gente marcou aqui, ele mostra essa informação, esse triângulo de informação, né, dizendo o que é obrigatório ser cadastrado. Então, para o fornecedor, além do nome, claro, é obrigatório cadastrar aqui nas guias documentos o CPF, já que essa pessoa é do tipo física. Se for jurídica, claro que ele vai mudar aqui a informação para CNPJ e aqui também informação sobre o nome fantasia. Na guia documentos, então a gente vai cadastrar a guia documento, os documentos dessa pessoa, de acordo com a classificação que a gente colocou aqui. Então aqui em documentos a gente vai adicionar o documento e aqui tem uma série de documentos referente ao tipo que a gente colocou aqui. Então se a gente vai colocar um CNPJ, por exemplo, então vamos digitar o CNPJ, sempre lembrando que o sistema, né, vocês vão ver aqui que a gente vai digitar um CNPJ errado, tá? E ele não vai deixar gravar a informação, tá? Não deixou gravar. Agora, se eu digitar o CNPJ certo, que aqui é o 13, aí sim, aí ele vai deixar então fazer a gravação. Então aqui na realidade o CNPJ correto aqui é o 3. Então você já vai ver que ele já abriu o botão de gravação e permitiu fazer então a gravação. Se o CNPJ que a gente está digitando não confere, ele nem deixa você colocar a informação de gravar. Uma vez cadastrado esse documento, tá, o sistema não vai mais permitir que você adicione novamente aquele documento. Então ele mostra aqui já os novos documentos. Dependendo do documento que vocês selecionarem aqui, pode ser que ele mostre mais campos de acordo com o documento que vocês selecionaram aqui. Por exemplo, se eu vou cadastrar um registro municipal, apenas um número. Se eu for cadastrar, por exemplo, SUFRAMA também, uma inscrição estadual, ele já solicita aqui então a UF da inscrição estadual. E caso, por exemplo, a pessoa for uma pessoa física, tá? Então você pode ver aqui, por exemplo, o RG, ele apresenta mais informações como o F, órgão expedidor e data de expedição. Então, de acordo com o documento que vocês vão selecionando aqui, o sistema pode mostrar mais campos referente ao documento que vocês selecionaram aqui, tá? Lembrando sempre que os documentos que vão ser listados aqui depende muito do tipo que vocês determinaram para essa pessoa. E claro, também como que ela é, né? O que ela vai ser dentro do sistema. Então, sempre os documentos, a guia documento, vai depender do tipo da pessoa e também do tipo do cadastro dela, tá? Na guia endereços, então, também a gente vai adicionar o endereço e na guia endereço a gente pode marcar que ela tem se for estrangeiro, né? E aqui a gente tem vários tipos de endereço, então vocês podem selecionar até 4 tipos
de endereço principal, cobrança, entrega, assim por diante, tá? Então aqui no campo CEP, se digitarmos apenas o CEP, tá? E a gente sair do campo, o sistema não vai trazer nenhuma informação. Então vocês vão ter que digitar manualmente tudo isso aqui. Agora, porém, se eu digitar o CEP e der um Enter, né, ele vai trazer o logradouro, né, o bairro, o município, tá, e a UF. Claro, se a cidade tiver CEP por rua. Se a cidade não tiver CEP por rua, ele vai trazer a informação do nome da cidade e da UF. Basta que vocês preencham, gravam, e agora a gente pode adicionar um novo endereço, que agora, olha só disponibiliza a cobrança, entrega e orçamento, porque o endereço principal já está aqui. Claro que a gente pode deletar o endereço principal e também a gente pode editar esse endereço, não só o principal, todos eles. Na parte de telefones, então a gente vai colocar todos os telefones, né? Então pode ser telefone principal, comercial, fax, residencial, WhatsApp, celular. Lembrando que o telefone celular e o WhatsApp, certo? Vocês podem incluir várias vezes esse tipo de telefone aqui dentro. Então, vocês vão poder colocar aqui informação, telefone principal, se tiver algum ramal, né, vocês podem colocar também, e o contato dessa pessoa nesse telefone. Grava, e aqui vocês vão ver que agora o telefone comercial não tem mais. Mas no caso de celular, vocês podem colocar vários números de celular, né? Vamos colocar aqui operadora A, né? E aí vocês vão poder o seguinte, vocês vão ver também aqui que ele disponibilizou novamente o número de celular, que essa mesma pessoa pode ter dois celulares, né? Dois números celulares e também com operadoras diferentes, tá? Na guia de endereços eletrônicos, então a gente vai adicionar os endereços eletrônicos dessa pessoa, e aí a gente tem e-mail principal, site, e-mail para cobrança, e-mail comercial, orçamento, Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter e e-mail para NFE. O sistema, caso vocês tenham, por exemplo, um e-mail para NFE e um e-mail de cobrança, o sistema vai enviar e-mails separadamente. Quando for NFE, ele vai enviar o e-mail para o e-mail que vocês colocarem aqui. A mesma coisa, se for cobrança, ele vai enviar o e-mail de cobrança, referente a cobranças, para esse e-mail que vocês colocaram aqui. Caso só tenha um e-mail, pode ser cadastrado como esse e-mail principal, tá? Então, cadastre aqui um e-mail, né? E aí vocês vão poder colocar, depois que feito isso, aqui a gente pode até colocar quem que é a pessoa responsável por esse e-mail, né? Então, vamos colocar aqui José e depois a gente grava, tá? Então pode ser incluído vários e-mails aqui também. A gente pode ser colocado o site, Facebook, as redes sociais do cliente também, da pessoa, do fornecedor. Aqui, como a pessoa que a gente determinou é do tipo física, então ele abre a parte de físico. Então, o nome do pai, o nome da mãe, o gênero, a data de nascimento, o apelido, que também, veja bem, o apelido também é um campo que pode ser utilizado para busca. Então a gente pode colocar aqui o apelido, como a gente falou, são vários campos para busca e um deles também é o apelido. O cônjuge, aqui temos a profissão. Então a gente não tem como digitar nada aqui, mas a gente pode clicar nesse botãozinho aqui e cadastrar então as profissões. Então eu posso vir aqui, se tiver a profissão, ok? A gente já seleciona. Se não tiver a profissão, a gente pode vir aqui e cadastrar a profissão, né? Analista de sistema. A gente pode gravar a profissão e depois selecionar. Aqui a naturalidade, a gente não tem como cadastrar naturalidade nenhuma, mas a gente pode fazer a busca. Inclusive as buscas na naturalidade, tá, pessoal? Pode ser, quando a gente busca uma cidade, pode ser sem acento mesmo, tá? Então olha aqui, o sistema vai entender também essa busca da cidade sem acento. E aqui são pessoas autorizadas a fazer compras em nome dessa pessoa, né? Então a gente vai colocar aqui as informações, né? E depois
basta que a gente grave as informações. Aqui a gente tem a possibilidade de cadastrar veículos dessa pessoa. E não precisa ser só pessoa física que tenha veículo, pode ser pessoa jurídica. E também não precisa ser necessariamente uma transportadora. E essas funções de veículos aqui, tem várias funções. Ele pode ser utilizado no MDFE, pode ser utilizado também num posto de combustível, pode ser utilizado também dentro dos módulos do sistema, como eu falei, do MDFE, e também dentro do módulo de romaneio de carga. Então, principalmente no romaneio de carga quando for uma transportadora, e uma MDFE também quando for uma transportadora. Mas, mesmo se vocês quiserem, quando o sistema está habilitado para posto de combustível, se vocês quiserem cadastrar o veículo que esse cliente possui, e aqui temos placa do veículo, o F do veículo, ANT do veículo, Renavan do veículo, tara, capacidade em quilograma. Essas opções aqui, tara e capacidade em quilograma, é muito necessário ser preenchido quando essa pessoa for proprietária de um veículo, pode ser física ou jurídica, né? Ela pode ser também uma transportadora, quando for utilizado esse veículo na MDFE, tá? Também a gente vai poder utilizar o veículo na emissão do CTUS. Então, para isso, a gente tem o termo de autorização de fretamento e o número do registro estadual, que a gente vai ter que colocar essas informações aqui também. Aqui a gente tem o tipo do rodado do veículo e também a opção aqui de tipo de carroceria, tá? Bom, a gente tem também aqui uma guia de campos personalizados, onde são listados os campos personalizados dessa pessoa. Então a gente pode criar, a gente pode inclusive acessar aqui e adicionar novos campos personalizados, né? Então a gente vai clicar aqui em adicionar, tá? Aqui a gente pode dar um Enter e aqui vai ter os campos personalizados já cadastrados, né? E eu posso então, caso eu não tenha nenhum campo que satisfaça essas informações, eu quero criar um campo novo, eu posso vir aqui, adicionar um novo campo personalizado para a pessoa. Então eu clico em adicionar, aqui tem então o tipo do campo e para qual módulo esse campo personalizado vai ser mostrado. Tá? Então eu posso já deixar os campos personalizados criados, e ele mostra de forma automática, ou eu posso vir aqui e aqui mesmo dentro adicionar um campo personalizado novo. Para isso eu vou adicionar, o sistema vai trazer o cadastro de campos personalizados, e aí então eu posso listar os campos personalizados que já estão cadastrados e adicionar um novo campo, selecionando o tipo do campo, informando a descrição desse campo, o tipo do campo e também para qual módulo. Como a gente está trabalhando com o módulo de pessoas, então seria para pessoas que esse campo vai ser utilizado. E esses campos personalizados também, tá, gente, podem ser utilizados para busca. Então, também na listagem, a gente tem esses campos personalizados que podem ser utilizados para a busca. Nós temos uma guia chamada Cashback, onde ele vai mostrar o cashback do cliente, né? Esse cashback é dado no momento da venda. A gente também pode adicionar e tirar cashback de forma manual, claro, tudo isso com personalização, de permissão ou não para o usuário que está logado. É possível, dependendo se o cliente tem algum crédito, tá? E se o sistema for o sistema administrador ou outro sistema que está utilizando o módulo de devolução de venda, é bem possível que o sistema mostre aqui mais uma guia chamado crédito, onde a gente vai ver os créditos de uma determinada pessoa. Então, se nós pegarmos aqui um cliente e esse cliente tiver crédito, vocês vão ver aqui que vai ter uma guia nova chamada crédito, onde vai ter toda a movimentação de crédito feito por devolução de mercadoria. E aqui a gente está então visualizando, tem todos a movimentação do cashback desse cliente. Como eu falei, a gente pode adicionar cashback e zerar o cashback. Essas informações aqui, elas podem ser bloqueadas para o usuário. A mesma coisa que o crédito. Vai depender da permissão do usuário que a gente tem cadastrado. Então, o cadastro de pessoas
como eu falei para vocês, vai variar muito do tipo da pessoa. Então aqui as informações vão variar do tipo da pessoa. Tá claro também do tipo do sistema que a gente está utilizando. A gente aqui está sempre mostrando o sistema administrador, né? Aqui, se a pessoa tiver crédito, então essa guia vai ser mostrada. Se não tiver crédito, essa guia não será mostrada. E o cashback vai ser sempre mostrado, né? Porque o cashback é para todos os sistemas. Então a gente tem essas informações aqui. Novamente, também aqui na parte de listagem, a gente tem a opção de anonimizar esse cadastro. E esse cadastro é para atender, essa anonimização de cadastro é para atender a LGPD. Então ele vai eliminar os dados cadastrais dessa pessoa, tá? Principalmente se for cliente, né? E aqui também tem a opção de imprimir a ficha cadastral dessa pessoa, tá? Geralmente a ficha cadastral é impressa quando é cliente, mas está disponível em todos os tipos de clientes. Então, esse tipo, né, esse cadastro de pessoas, é nele que a gente vai cadastrar todas as pessoas que têm algum envolvimento com o sistema da DigiSat. Nos próximos vídeos a gente vai detalhar mais o cadastramento de cada um dos tipos. Tá? Então esse é o módulo de cadastro de pessoas dentro do sistema DigiSat, que é utilizado para fazer o cadastramento de todas as pessoas que estão envolvidas com alguma operação do sistema da DigiSat. A única pessoa que não vai ser cadastrado no módulo de cadastro de pessoas é o usuário. Então, para fazer o acesso ao sistema da DigiSat, a gente vai cadastrar essa pessoa como usuário. Mas o restante do envolvimento, como vendedor, cliente, fornecedor e demais tipos que estão disponíveis, né, sempre vai ser aqui no cadastro de pessoas. Obrigado e até os nossos próximos vídeos.